Boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Bem-vindo a mais um pré-jogo. Hoje o jogo do São Paulo e Guarani pela sexta rodada do Campeonato Paulista ou pela rodada de recuperação, né, do Campeonato Paulista. Vai ser o sexto jogo do Guarani, jogo que vai ocorrer no Morumbi e o nosso vídeo é o número 57. Começar por agradecer toda a participação e muita participação, gente. Depois de tanto tempo sem um pós-jogo, né, depois do jogo de Guarani e Corinthians, teve muita participação do pessoal e participação efetiva, quer dizer, muita opinião. Claro, quando a gente perde, tem muita discordância, muita gente que não gosta até do que a gente fala, e isso é legal pra caramba, eu adoro, pra mim tá tudo certo, vocês são convidados a continuar dando as opiniões, mesmo que discordem, sempre que da maneira mais bacana possível, e é assim que as pessoas têm sido comigo, mas é muito legal, muito bem-vindo a todo e qualquer tipo de opinião, inclusive hoje essa camisa aqui é para lembrar, já que entre aspas, criticaram ou me elogiaram de saudosista e tudo mais, estou colocando uma camisa aqui de 2004, que não é para a gente ter tanta saudade, porque foi o ano que a gente caiu da série A para a série B. Né? Na série de pontos corridos aí foi quando a gente caiu pela primeira vez. Mas sim, sou saudosista. Outra coisa que com muito orgulho alguém comentou foi que eu não estava sendo um comentarista, eu estava dando uma de torcedor, que é o que eu sou. Eu não sou comentarista, eu sou torcedor. No Arquibancada Guarani é o lugar de torcedor ficar. E é isso. E é assim que vai ser. E é assim que vai continuar a ser. Então a gente o público nosso é muito plural, o nosso público é muito diferente, diverso, de diferentes idades, e é assim que a gente quer continuar, tá bom? Sejam muito bem-vindos e vamos falar um pouquinho desse jogo. É um jogo que não vai ser nada fácil. A situação do Guarani é uma situação, eu não diria ainda nesse momento desconfortável, mas é uma situação que tem um prognóstico de muito difícil, né? Uma estimativa de dificuldades pela frente aí bem provável, né? É um time ainda em formação? É, formação, depois temos peças que vão estrear muito provavelmente amanhã, no jogo de amanhã, mas é um jogo muito difícil contra o São Paulo. Um São Paulo que está numa excelente fase, que tem uma pressão para vencer o campeonato, que tem um elenco enorme, que está jogando mais de uma competição, que tem jogos em seguida e vencendo todos eles. Vencendo e vencendo convincentemente, né? Principalmente os jogos em casa. Então eles têm passado o carro sobre os seus adversários. Ontem jogaram inclusive uma boa partida contra o Bragantino, um outro time de Série A com alto investimento. Então a previsão, o prognóstico, a lógica é que nós do Guarani tenhamos muita, mas muita dificuldade no jogo contra o São Paulo no Morumbi, amanhã à noite. É um jogo muito difícil. Principalmente depois do aquilo que a gente viu no jogo contra o Corinthians. Que, obviamente, nós jogamos melhor que o Corinthians. Obviamente, nós fomos melhor do que o time da capital. Melhor do que o Corinthians. Mas eu discordo de muitas opiniões de que merecíamos ter ganho. Esse negócio no futebol, merecimento, é bola na rede, gente. E nós fomos muito, mas muito incompetentes no ataque e fomos absolutamente infelizes na defesa. E nós não sofremos praticamente nenhum ataque do Corinthians. 2 chutes despretensiosos no primeiro tempo e uma falha nossa no segundo tempo que propiciou um gol. O gol aos 27 minutos do segundo tempo. E foi só o que eles fizeram. O que para eles é motivo de muita preocupação, né, em termos de próximos passos, próximas fases, futuro, Série A. Tem muito corintiano que eu conversei aí desses dias atrás, que apesar de ter vencido o Guarani, estão muito preocupados em disputar a Série A com esse elenco, com esse time jogando da maneira como está jogando.
né? Então, foi desse time que nós não ganhamos. Foi desse time que nós não fomos capazes de marcar um gol. E foi com esse time que mostrou mais uma vez as fragilidades do nosso time. Isso não quer dizer que o time não demonstrou alguma evolução, não demonstrou alguns pontos bons. Sim, tivemos pontos bons. Na estreia do Regis, a gente vê que é um jogador que pode ajudar muito o Guarani. Rodrigo Andrade fez uma ótima partida. Defensivamente, eu diria para você que o Guarani não comprometeu em nenhuma das peças e nem no conjunto. Então teve alguns pontos bons, né? Mas nós jogamos contra um time que está muito desarrumado, muito frágil. E que mesmo assim, em nossa casa, não conseguimos ganhar. E assim tem sido, né? A gente tem uma campanha hoje que agora já, aí sim, beira a preocupação da gente. Então são 5 pontos em 5 jogos. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 2 gols pró em 5 jogos. 5 gols contra nos mesmos 5 jogos. 33% de aproveitamento. É muito pouco. É muito pouco, inclusive para um time que quer se manter. Já começa a ser preocupante. Os times que estão brigando para não cair têm todos eles 2 pontos, nós temos 5. Então são 3 pontos de diferença e ainda nós temos 7 jogos. Nesses 7 jogos, vejam bem, nós temos, antes disso, nos 5 jogos que fizemos, 4 em casa. E nós não conseguimos vencer. Nós perdemos vergonhosamente para o Ituano, perdemos para o Corinthians no último jogo, empatamos com o Bragantino, que até foi um resultado razoável, e empatamos 0-0 com o São Bento. É muito preocupante. Dos 2 gols que marcamos em 5 jogos, Rodrigo Andrade chutou, bateu no cara do Botafogo e entrou, e outro de pênalti contra o Bragantino. E foi só. Então isso demonstra claramente um time inoperante no ataque. Quem não consegue ver isso, me desculpe. Não tá. Algumas pessoas falam assim: você viu outro jogo? Eu não sei que outro jogo eu vi. Tá certo? É um time que marca 5 gols. 2 gols em 5 jogos. É isso que temos. Esse ataque é bom? Eu acho muito fraco. Muito fraco mesmo para o início de campeonato. Lembrando que esse ano eu não gosto muito de misturar campeonato, resultados, momentos, mas nós não ganhamos nada no Brinco de Ouro, em nossos domínios. E agora, os próximos jogos são 7, nós vamos ter só 2 jogos em casa. O que, pelo performance que nós tivemos até agora, nem chega a ser um desastre, porque nós temos só 2 jogos em 5, vamos jogar fora de casa. Quais são eles? Amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Depois contra a Ferroviária em Araraquara. Depois o terceiro de seguida, fora de casa, é o Derby Campineiro. Depois a gente volta a jogar em casa. Contra quem? Contra o Palmeiras. O segundo, ou o melhor, um dos melhores times do Brasil hoje. Mas vai jogar com reserva, não sei o que vai jogar. Vai jogar em casa contra o Palmeiras. Depois joga fora de casa de novo contra o Santo André. Depois jogamos em casa com o Novo Horizontino. Tem alguns jogadores até que nós perdemos para eles, do brasileiro para cá. E fechamos a nossa participação no Paulista contra a Inter de Limeira fora de Campinas. Para classificar, acho muito pouco provável. Para escapar de um rebaixamento, acho possível. Não evidente. Não evidente. Meu cálculo, minha estimativa otimista é que a gente possa fazer 9 pontos nos próximos 7 jogos. 9 pontos, com mais 5 são 14, escapamos. Eu acho até que para escapar com 10 pontos a gente vai conseguir. Vergonhosamente, mas com 10 pontos provavelmente vai ser possível. Como nós já temos 5, temos que fazer 5 pontos em 7 jogos. Será que é possível? Quantos pontos vocês apostariam? Eu não acho, quando eu falei que é possível fazer 9, eu não estou dizendo que eu aposto em 9 pontos. Eu acho que nós vamos fazer menos de 9 pontos nos próximos 7 jogos. Nós temos um jogo fora contra o São Paulo, que na minha opinião, desculpa, como eu já falei no pós-jogo contra o Corinthians, eu acho muito improvável que a gente consiga um ponto aqui.
vou bater palma, vou ficar feliz da vida, vou acompanhar o jogo, vou ficar feliz da vida se a gente conseguir um bom resultado. E um bom resultado para nós já é um empate. Uma vitória, milagre. Eu acho que o Guarani toma uma sacada contra o São Paulo. Infelizmente. Infelizmente. Contra a Ferroviária é um jogo possível, mas não é fácil. Nós jogamos fora contra a Ferroviária. E depois o derby. O derby é um clássico, eu espero que ganhe. Eu acho que é possível ganhar. Eu acho que nós temos time para ganhar da Pinguela, não tenho dúvida disso. Mas pode ganhar, pode não ganhar. Depois o Guarani joga o Palmeiras em casa. Nós não ganhamos do Corinthians. E não dá para comparar Palmeiras com o Corinthians. Ah, então por que não ganhou do Corinthians vai perder para o Palmeiras? Não, não acho isso, obviamente, não sou nenhum idiota. Mas não é um jogo fácil. Quem acha que, mesmo perdendo para o Corinthians, mesmo tendo dificuldades até então para marcar gols, nós vamos ganhar do Palmeiras? Hoje, olhando o panorama daqui para frente, pouco provável. Depois, fora contra o Santo André, é um jogo difícil. Em casa contra o Novo Horizontino, nunca é fácil, mas temos que ganhar. E o Inter de Limeira fora, que é a nossa filial aí de ex-jogadores de Campinas, inclusive o nosso amigo Carpini. Enfim, esse é o panorama a partir de agora. Um panorama difícil. Nós vamos jogar com o São Paulo, que tem 6 jogos, 13 pontos, 4 vitórias em 6 jogos, um empate e uma derrota. Fez 16 gols em 6 jogos. É bem desafiador. Tem feito bastante gols. Tomou só 4 em 6 jogos. Tem um saldo de 12, portanto. Nós temos um saldo de menos 3. Aproveitamento de 72%. Então, jogo de amanhã é osso duro de roer, moçada. Osso duro de roer. Muito difícil. Apesar disso, houve muita discussão também quem sai, quem não sai. Gabriel Mesquita teve culpa, não teve culpa. Eu vou dar a minha sugestão de escalação, um comentário sobre os jogadores e as opções. Obviamente que não tem uma escalação possível só, uma estratégia possível só. Mas eu não acho que o Guarani tem que vir única e exclusivamente para se defender. Porque se vier única e exclusivamente para se defender, a sacada é certa. É completamente certa. Mas nós temos que vir precavido, obviamente. Né? Não podemos jogar aberto. E eu sou a favor, portanto, nesse caso, do esquema puro, no clássico 4-4-2. Tá certo? 4 na defesa, 2 volantes. Pode jogar com 3 volantes? Eu prefiro 2 volantes e 2 meias e mais 2 atacantes. Tá? Temos a estreia do Davó. Então, vou falar um caso a caso. Goleiro. Minha sugestão, Gabriel. Vou explicar. Inclusive, comentei no pós-jogo contra o Corinthians que, na minha opinião, foi uma falha. O gol do Corinthians foi uma falha do Gabriel Mesquita. E mantenho. Foi uma falha. Eu só reviso. Foi uma falha muito importante. Muito grosseira. Tá? Isso para mim, é diferente de obrigatoriedade na substituição do Gabriel Martins, do Gabriel Mesquita. O Gabriel pode ser mantido, como não seria nada surreal dar uma oportunidade para o Rafael Martins. Eu acho que o Alan, como gestor do grupo, é que melhor pode tomar essa decisão. Momento, comportamento dentro do grupo, motivação de cada um, momento psicológico e da moral do Gabriel Mesquita, como ele está absorvendo as críticas, e dizer claramente para ele, amigo, houve uma falha importante do Gabriel Mesquita, sua, ponto. E ver como ele absorve isso. Não dá para mentir e dizer que nada aconteceu. Não dá. Houve uma falha importante num jogo importante e que sim, custou pontos. Está custando pontos para o Guarani. Né? Não tenha dúvida. Mas se o ataque tivesse feito 2 gols, talvez a gente não estivesse falando disso. É verdade, mas não fez. Tá certo? Se a gente não tivesse tomado esse gol, talvez a gente estivesse falando de um ponto, de ter conquistado um ponto. É um pouco isso, tá?
passa por isso. Obrigatória a substituição? Não. Eu deixo com o Alan Al, mas acho que não é nenhum absurdo se substituir. Lateral direita, Ciola. Muita gente falando que tem que substituir e tudo mais. Eu acho que o Ciola defensivamente não foi mal. Eu acho que o Ciola defensivamente talvez seja a melhor opção que temos na lateral direita, defensivamente. Num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, eu não mudaria ele não. Eu não mudaria ele não. O substituí-lo por Pablo é um absurdo? Não, não é um total absurdo. O Pablo é uma boa opção, inclusive, para reforçar, principalmente quando ele ataca. Muito menos na defesa. Muito menos na marcação de um ataque perigoso e que vai agredir importantemente dentro do Morumbi. A zaga. Ayrton, para mim, eu não vou contestar nem dizer nada. E o Romércio. O Romércio, eu, desde o início do campeonato, sou a favor de que tivesse jogando o Thales. Acho o Romércio o pior desses dois aí da zaga, entre Ayrton e ele. Não acho que ele falhou em muitos jogos, mas acho que ele é um cara que tem falhas pontuais. Na minha opinião, ele falhou sim contra o Bragantino. Na minha opinião, não, ele não teve culpa no gol do Corinthians. E acho que ele demora um pouco, às vezes, para decidir a jogada em alguns momentos. Houve gente que até elogiou ele, alguns passes e tal. Eu não consegui ver tudo isso nele, não. Mas cansei de dizer para substituir ele pelo Thales. Então, eu fico imaginando que o Alan Al, assistindo aos treinos e vendo a performance dele, se não está mudando, é porque o Thales é pior que o Romércio. E se é pior que o Romércio, eu não quero nem ver perto do time. Tá certo? Então, tenho curiosidade? Tenho. Quero matar minha curiosidade contra o São Paulo no Morumbi? Não sei se é o caso. Não sei se é o caso. Né? Então, Romércio, Ayrton, Bidu. Bidu é óbvio que é o melhor que nós temos ali para a lateral esquerda, inegavelmente. Volante, Rodrigo Andrade, acho que está bem sólido, foi um dos bons jogadores contra o Corinthians, acho que tomou a posição. A grande discussão aí é Índio, Bruno Silva, Tony. Minha opção, Tony. Acho que nós temos. Eu sou a favor de jogarmos bola. Então o Tony, dos segundos volantes, sabe marcar e sabe jogar bola. Então eu ficaria com Rodrigo Andrade e Tony. Meias, Andrigo e Regis. Regis foi um bom jogador, Andrigo assumido. Eu puxaria o Andrigo um pouco mais para a armação da jogada. E sim, sem a responsabilidade de ficar marcando posição ali, podendo ajudar no ataque, principalmente quando a gente estiver na frente. E na frente, Bruno Sávio e Davó. Não gostei nada do Bruno Sávio contra o Corinthians. Mas acho que o Bruno Sávio, colocado na colocação, numa região correta no gramado, pode render mais do que ele vem rendendo. Como falso 9, esquece esse negócio de falso 9. E o Davó um pouco mais enfiado na frente. Tá? Então, Gabriel, Ciola, Romércio, Ayrton, Bidu, Rodrigo Andrade, Tony, Andrigo, Regis, Davó e Bruno Sávio. Tem variações possíveis? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Nós temos vários jogadores que podem entrar. No lugar do Tony, tem gente que fala assim, pô, esse meio de campo que você está sugerindo fica muito leve. E eu até concordo. Eu até concordo. Se a gente for querer se retrancar, Índio e Bruno Silva, tem gente falando que o Bruno Silva é muito melhor que o Índio. Eu até colocaria o Bruno Silva, acho que ele. Enfim, acho que é muito 6 por meia dúzia ali. Mas sim, o Bruno Silva é um cara experiente, podia entrar, mas eu não gostaria de abrir mão do Tony. O Tony tem que jogar mais? Claro que tem, mas tem que jogar, em primeiro lugar. Para ele jogar mais, tem que jogar. Né? Andrigo e Regis, para mim, nem tenho o que dizer. Né? E é isso. É isso. Eu espero que a gente consiga realmente fazer uma boa partida amanhã. Acho um jogo muito, muito difícil, gente. Muito, muito difícil. Me desculpem quem não gosta que eu falo isso, mas é um jogo que nas minhas contas aqui nós não estamos marcando ponto, não. Tomara, e eu vou bater muita palma se isso acontecer,
que a gente tenha um resultado ótimo amanhã, né? Muito boa sorte para nós. Desejo a vocês uma excelente noite, um bom jogo amanhã e a gente se vê no pós-jogo. Grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por todo o suporte. Um abraço. Tchau.